Olá, amigos, bem-vindos. Hoje, dia 15 de novembro, bem-vindo ao nosso canal, o dia do feriado da Proclamação da República, 15 de novembro. Então, bem-vindo você a esse novo feriado. Vamos conversar um pouquinho sobre essa data tão importante e tão misteriosa, cheia de tantos segredos que a gente comemora e nem sempre nós sabemos o que acontece, né? Então, vamos lá direto aos nossos posts de hoje, nossas notícias, a capa do nosso vídeo, Proclamação da República do Brasil, dia 15 do 11, né? Tá aqui, então, aqui uma foto muito bonita, nossas capas aí. Você ajuda a compartilhar, já vai deixando o seu like aí, muito importante, né? Então, 15 de novembro, Proclamação da República, uma data histórica que todos nós comemoramos de sul a norte do nosso Brasil, a proclamação pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né? Marechal Deodoro, cheio de medalhas aí, né? Cheio de medalhas, Marechal Deodoro. Então, o que será que ele fez, esse homem, né? Vamos ver. Então, a proclamação da República ocorreu dia 15 de novembro do Rio de Janeiro, de 1889, e foi liderada pelo Marechal Deodoro. O movimento foi resultado de uma articulação entre civis e militares insatisfeitos com a monarquia que vigorava no país desde 1822. A proclamação da República foi motivada por diversos fatores, entre eles o enfraquecimento de Dom Pedro II e também a perda de apoio de familiares que se sentiam desprestigiados e pediam aumentos e uma maior participação no governo. O movimento foi realizado sem violência, sem qualquer participação civil direta, nem sem a presença de Dom Pedro II, que estava em Petrópolis. Após a proclamação, foi formado um governo provisório com a participação de muitos dos envolvidos nessa conspiração contra a monarquia. O Marechal Deodoro foi indicado à presidência e a família imperial foi expulsa do Brasil no dia 17 de novembro. A proclamação é considerada uma das datas mais importantes da história brasileira e ela é celebrada anualmente em 15 de novembro. Nós vamos ver um pouquinho dos bastidores dessa história, né? Então, tudo aconteceu no Rio de Janeiro mesmo, com a presença do Marechal Deodoro, que existiu o Palácio do Catete ali também, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer. Aqui vemos aqui o pessoal comemorando ali, com os artefatos ali, com os militares e tal. Então, felizmente, foi feito sem nenhum tipo de conflito entre as pessoas, né? Mas teve uma nula participação civil. Então vemos aqui o aumento da imagem, eles comemorando com o chapéu, levantando o chapéu, Marechal Deodoro e tal, como era de hábito naquela situação. Mas foi muito inspirado também na Revolução Francesa, com essas mesmas letras, a liberdade, igualdade, fraternidade, que é inspirada na famosa Revolução Francesa, que tinha acontecido já há um tempo atrás. Então, havia um levante mundial para que os países ficassem livres e depusessem a monarquia e as monarquias vigentes. Então, também vemos outras coisas que a gente vai comentar aqui. Então, a participação da maçonaria na proclamação da República foi intensa, digamos que quase que total. Na verdade, quem produziu a República, a proclamação da República e também a entrada do Império, a independência do Brasil, foi a maçonaria brasileira, que estava muito forte. Então, desde o tempo do 7 de setembro de 1822, com o Dom Pedro I, que foi o pai do Dom Pedro II, né? Embora o Dom Pedro II ainda aparentava mais idoso, tudo isso foi um movimento arquitetado pelos senhores do mundo. Então, nós dizemos que o Brasil não foi realmente libertado daquela época, mas o Brasil foi repassado, né? Como que a gente foi realocado para um outro grupo, que era o grupo, né, das sociedades secretas mundiais, que tiveram grande poder até mesmo para a construção da nossa bandeira brasileira. Então está aqui o símbolo, né, que o Brasil é de fato um país que foi comprado, digamos assim, foi tomado e possuído por essa sociedade secreta. Então falam que a proclamação da República foi um GOLPE milite da elite naquele momento. E a elite que era nada mais do que a elite dominante, que é o sistema, a NO, daquela época, né? Então isso já é muito comentado até em canais de televisão. Então, embora esteja se comemorando algo que supostamente seria bom, porque haveria eleições e tal, né? Na verdade, é um jogo de cartas marcadas, em que as sociedades secretas do mundo, internacionais, acabaram financiando esse movimento, tanto da independência do Brasil,
como da proclamação da República. Então, a gente vê que isso tudo foi uma grande maracutaia. Inventaram essa história de 7 de setembro, inventaram a proclamação, tudo isso foi para repassar. O Brasil, ele foi comprado, digamos assim, pelos Roth, pela família Roth. Foi comprado. O Brasil foi comprado pela coroa britânica e eles fizeram esses argumentos aí para controle, para domínio. Na verdade, é tudo uma coisa, um jogo de cartas marcadas, né? Então, o Brasil sempre foi propriedade das elites mundiais, que sempre dominaram todo o sistema. Então, não pense que isso foi positivo, não, para o Brasil, não foi nada positivo. O Brasil deixou da independência de ser uma colônia de Portugal e passou a ser uma colônia das famílias Ilumes, né? Então, é exatamente isso que aconteceu ali. Então, não querendo julgar nem criticar essas sociedades secretas, mas eles tiveram uma importância gigante, gigante na libertação, enfim, no contexto brasileiro, né? Então, há vários livros que falam isso sobre a maçonaria e a independência, que tanto esses dois movimentos foram uma maracutaia criada pelo sistema para que haja a passagem. O Brasil foi retirado da mão do povo e foi entregue nas mãos das famílias Roth da época, os Ilumes da época, que eram outras pessoas, evidente, mas mesmo o sistema de domínio que vinha há muito tempo, né? Então, a proclamação da República nada mais foi do que algo, né, enjambrado, adaptado para esses benefícios das elites internacionais e não para o povo brasileiro. Então, vemos que também em seguida eles trocaram a bandeira, botaram essa bandeira aqui do Império, depois colocou uma bandeira listadinha, que eu não tenho aqui comigo, mas que depois ela vai retornar, essa bandeira listadinha, né? Vai retornar a bandeira listadinha, que era a bandeira do Império. Então, vemos aqui que essa atuação das redes das sociedades secretas foram intensas. Aqui tem uma foto do Dom Pedro II. Então, em 1889, o Império Brasileiro entra em conflito com a igreja, com os militares que queriam a descentralização do poder, e é quando, então, o levante verde-oliva da época depõe o imperador Dom Pedro II e institui a República como a nova forma de governo do Brasil. E de lá para cá, então, começaram muitos outros presidentes que vieram, primeiro o Marechal Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, que também foi uma pessoa muito voltada ao mal, todos eles participantes ativos, né, enviados como laranjas das sociedades secretas, laranjas de tudo que isso acontece. Então, aqui está o hino da proclamação da República: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Muito bonito, muito poético, né? Mas então que o dia da proclamação nos inspire a continuarmos lutando por um país mais justo e igualitário para todos. Dia da proclamação da República. Então, esse é o dia de hoje, dia 15 de novembro. Então, a gente vê como o teatro continua, né? Aconteceu naquela época, acontece ainda nos dias de hoje, acontecia até então, e agora todo esse sistema está prestes a ruir através da exposição de todas as maracutaias, vou falar assim, né? Mas a palavra correta seria FARAS, FRARSAS, né? A gente não pode citar certas palavras aqui que não são permitidas, né? Que o sistema não quer que a gente fale dessa maneira, e eu até me exponho falando dessa maneira, mas eu acho que agora chegou o momento que tudo está sendo trazido a público, à tona, e não tem mais nada para ser oculto. Então, esse grande, todas as coisas que nós vimos nos nossos últimos anos, né, de suposta libertação, suposta Constituição, suposta independência, suposta liberdade, proclamação, tudo isso foi criado pelo mesmo grupo de poder, as famílias ILU, OM, né, as famílias Roth, né? E eles que compraram o Brasil era uma moeda, era uma mercadoria na bolsa de valores deles, e eles tinham poder, eles que determinavam, né? Você entra, você fica, você sai, eles fazem tudo, até pouco tempo, ainda estão ali tentando, né? A gente vê representantes vestidos de preto que ainda fazem esse discurso análogo
Mas, felizmente, a gente está no momento do o povo brasileiro se uniu de tal maneira, através de um só ideal patriótico, conservador, que agora a nossa força ela é escutada em outras nações, em todo o mundo, e o mundo inteiro sabe o que se passa dentro dos bastidores, desses bastidores vermelhos do teatro brasileiro. Então, embora tudo isso seja muito lindo, poético, né? Levantar a espada, independência, liberdade, proclamação, tudo isso não passa de um grande teatro para justificar, né, e para abonar a compra do Brasil por essas famílias com interesses escusos de todas essas pessoas, né? Isso que eu estou falando aqui é histórico, né? Não é nada inventado por mim. Existem vários livros e vários autores que falam exatamente nessa situação que foi falado aqui, que foi velada. Agora, como as revelações estão chegando aí de maneira muito intensa, né? Nós acreditamos que todas as coisas que foram colocadas indevidamente no Brasil e no mundo, até mesmo contra vendas e compras de terras, pois muitas terras foram compradas por outras nações, não, tudo isso vai ser de alguma maneira restituído, segundo as informações que eu tenho recebido. Até mesmo a divisão do Brasil, desde a época do Tratado de Tordesilhas, de 1400 e pouco, todas essas operações comerciais entre países, que todos eles foram geridos pela coroa britânica, por essas mesmas famílias, né, deverão ser devolvidas para o seu antigo dono e voltarão novas fronteiras, voltarão novas situações. Então, no Brasil, após a queda do sistema, nós teremos uma nova bandeira, assim como os Estados Unidos também, né? Uma nova bandeira, uma nova Constituição, várias coisas vão mudar e muito daquilo que a gente achava que era bom e que era nossas datas históricas, né? Não foram nada mais do que maracutaias para enganar o povo, assim como a data de Tiradentes, que também não aconteceu daquela maneira. Tudo isso, né? Você sabe que o sistema detém a narrativa, e quem detém a narrativa detém sempre a razão. Eles sempre têm razão, porque eles detêm a narrativa, eles colocam a narrativa, está aqui, é isso aqui, ninguém contesta. Quem contesta isso aqui é taxado, é perseguido, né, tudo mais. Então, agora, felizmente, agora, como está caindo um pouco mais essa assédio contra nós, né? Está sendo mais liberado tudo que a gente pode falar, um pouco ainda, não muito, né? E a gente tem a ousadia de vir aqui falar coisas importantes para vocês. Então, mas de qualquer maneira, vamos continuar mantendo o nosso ideal patriótico, orando muito ao Criador para que tudo isso seja desvelado o mais rápido possível, tá? E por isso que eu digo a vocês, nos mantenhamos todos firmes, ativos, perseverantes, com muita fé no coração, com muito amor, pois a luz sempre vence e a luz já venceu. E graças ao nosso Pai de misericórdia, a vitória está já sendo proclamada para o Brasil, e a vitória final do Brasil, que será libertado de todas essas garras desse grupo dominante, da elite dominante até então, essas garras estão sendo cada vez mais, né, expostas, e nós estamos vendo quem são os nossos algozes. Por isso, o despertar da consciência individual de cada um é o objetivo maior de todos nós nesse momento, para o grande despertar da humanidade e saber que nós todos somos uma grande família do despertar no Brasil e vamos continuar juntos, unidos, pois unidos nós seremos sempre vitoriosos. E nosso Pai está no comando de tudo isso e certamente o quê? Né? A nossa querida luz sempre vence, a luz venceu. Então, deixe o seu like, o seu comentário, estamos juntos com vocês aqui nesse momento. Desejo um excelente feriado para vocês. Hoje tem notícias do momento e tem transição planetária aqui no YouTube. A gente se vê para os próximos dias. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. A luz venceu. Tchau. Compartilhe. Um bom 15 de novembro a todos. Alegria e gratidão a todos. Um abraço. Compartilhe.